Boa noite, pessoal. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo. Terça-feira, 3 de maio de 2022. Quero falar sobre uma coisa interessante. Eu escrevi um artigo já faz mais ou menos um ano ou mais, falando sobre a questão da beleza natural em extinção. E eu quero já te fazer uma pergunta. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Para você, a história, ela é cíclica? Ou seja, o período, o tempo da natureza, do mundo. Em outras palavras, para você, a história se repete? Bom, tem uma corrente que diz que sim, que a história é cíclica, que ela se repete, e tem outra corrente que atesta que não. Vamos conversando para a gente ver como é que acontece. No passado, a primeira concepção, o primeiro entendimento filosófico sobre a história foi que ela era cíclica. E quem atestou isso? Quem defendia isso no passado? Os gregos e os romanos antigos. Os gregos e os romanos antigos defendiam lá no passado, bem lá atrás, de que a história era cíclica, ou seja, que a história se repetia, que o período, que o tempo, ele era circular, ou seja, ele se repetia. Tinham as fases do nascimento, do desenvolvimento, do declínio e do desaparecimento. E essas fases, esses períodos se alternavam. Isso que eles defendiam lá no passado. E aí eu vou entrar aqui com uma passagem bíblica, talvez não tenha tanta ligação, mas eu quero trazer uma proximidade para a gente pensar sobre isso. Carta de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, no fim dos tempos, os dias serão difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos. E aí eu botei entre parênteses, homens amantes de si mesmos, narcisistas. Ingratos, homens totalmente ingratos, totalmente insatisfeitos, sem afeto natural, ou seja, sem afeição por ninguém, sem amor com os bons, com as pessoas de bem, com as pessoas boas, obstinados, obcecados, teimosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Amigos do deleite aqui eu vou colocar como hedonistas. Vou explicar. O que é hedonismo? São pessoas que defendem que o prazer é a finalidade da vida humana. Então a prevalência, a prioridade deles é a busca pelo prazer. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, hedonistas. E os narcisistas nós vamos falar no decorrer do tempo. Verso 2. Amantes de si mesmo. Segundo registra a história da humanidade, principalmente a história grega, havia um jovem de nome Narciso. E foi dado a este homem, devido à sua história, um título como o mito de Narciso. Essa história grega é uma das mais famosas, é uma das mitologias mais famosas gregas. Segundo esse mito, essa mitologia, Narciso ele era tão belo, mas tão vaidoso também, que após desprezar inúmeras pretendentes, inúmeras mulheres, ou seja, na sua época, haviam tantas mulheres a fim de Narciso, se relacionar com Narciso, ele desprezou todas essas mulheres e acabou se apaixonando por ele mesmo. Como é que se deu isso, Veronese? Muito simples. Um belo dia, chegou à beira de uma fonte de água, de um riacho, de uma fonte de água, debruçou-se ali. Quando ele olhou para aquela água, a água refletiu a sua própria imagem e ele se apaixonou.
amou a si mesmo, amantes de si mesmo. E diz essa mitologia, essa história da mitologia grega, que Narciso morreu de fome e de sede. Por quê? De paixão, por amar demais, exageradamente, a si mesmo. Narcisista. Existem autores renomados que defendem que a sociedade contemporânea, ou seja, a sociedade atual, a nossa sociedade, ela também é narcísica. Mas deixa eu falar para você, sociedade contemporânea. Essa sociedade contemporânea, em uma outra ótica, ela começa lá com a Revolução Francesa em 1789. E de lá para cá ela vem. Então, essa contemporaneidade, né, alguns estudiosos defendem que ela é narcísica. Por quê? Em outras palavras, há uma prevalência entre nós, em nossa sociedade, a sociedade de nossa época, do nosso tempo, de uma individualidade ou de uma individualização na adoração por si mesmo, igual a Narciso. E no decorrer do tempo dessa história, esse narcisismo, essa adoração do próprio eu, do próprio corpo, da sua própria carne, desse corpo, foi compreendido através de conhecimentos naturais e fisiológicos. Conhecimentos da própria natureza e do próprio corpo. Mais adiante, mais à frente, quando nós olhamos para o aspecto pela ótica funcional ou profissional do homem, da história humana, nós enxergamos aí esse belo corpo, esse amor a si mesmo, como sendo a sua força de trabalho. E não é novidade para ninguém que lá atrás, anos atrás e até hoje, muitos candidatos a vagas de emprego em determinadas empresas e para determinados empregos ou serviços a serem prestados, quem vão ser escolhidos para serem admitidos nesses locais? Pessoas de uma beleza estética, com um perfil profissional, ou seja, a sua beleza própria já é a carta de admissional. Então isso aconteceu no passado e isso acontece até hoje, ok? Mas eu não estou falando nada contrário, eu estou falando a verdade. Então presume-se que lá no passado não havia uma maior aceitação quanto à constituição corporal das pessoas. Como elas eram, elas se aceitavam. É isso que eu estou dizendo. Lá no passado, nós presumimos que lá no passado havia uma aceitação maior, né, dessas distinções ou dessa constituição corporal da população do passado. Talvez, por isso, entre o século XVIII, XIX e início do século XX, você vai ver muitos quadros, artistas plásticos, muitas esculturas, escultores renomados, apresentavam em seus trabalhos, belos trabalhos, e destacavam a beleza como eles viam naquela época, tanto masculina como feminina, com uma silhueta e com os contornos corporais mais arredondados. Isso lá atrás. Com o passar dos anos, esta percepção, ou essa conduta, ou esse entendimento começou a mudar, principalmente em relação ao sexo feminino, as mulheres. Isso foi sendo mudado, tanto em relação à sua beleza física, estética, seu biotipo, quanto ao papel familiar, seu papel conjugal e até mesmo na própria sociedade. Foi mudando, isso foi mudando com o tempo. Antes, as mulheres, deviam se ocupar somente com os afazeres domésticos, com a administração da casa e da educação dos seus filhos. Antigamente era assim, então a nossa sociedade era assim. Mas depois essas mesmas mulheres, não mais satisfeitas com essas funções que lhe foram impostas pelos homens, passaram a lutar pela sua inserção no mercado de trabalho e em concorrerem com os próprios homens, inclusive buscando ter os mesmos direitos. E você sabe que até o dia de hoje isso não acontece. Já ganharam muito, já avançaram muito, graças a Deus, mas ainda existe uma distinção, né,
quanto o homem e a mulher, ocupando mesmos cargos, mas há uma distinção salarial e até mesmo moral e outras coisas mais que as mulheres ainda continuam sofrendo e devem continuar lutando para mudar isso. Visto por um ângulo, toda essa mudança que foi ocorrendo durante o prolongar dos anos foi um fator muito positivo, principalmente a nível econômico, tendo em vista que elas, as mulheres, são mais cautelosas, detalhistas, exigentes, meticulosas e muito mais organizadas do que nós, homens. Então essas mulheres, elas tendem a ter uma prosperidade, uma progressividade muito grande no local de seu trabalho. Por isso que nós vemos, graças a Deus, muitas mulheres aí, né, à frente de grandes empresas, à frente de partidos políticos e tantas outras, doutoras, mestrandas, PhD e por aí vai. Queremos acreditar que essa virada da página, ou do papel socioeconômico da mulher, que era tratada como cuidadora do lar e como mero objeto sexual dos homens, fez nascer um novo perfil de mulher, com uma nova postura e até mesmo com uma beleza comum, E vários fatores contribuíram para isso. O teatro foi um deles. Desde a colonização do Brasil, os nossos colonizadores, com os jesuítas, já tentaram catequizar os indígenas através do teatro. O cinema, de 1900 a 1940 principalmente, começou com as imagens desenhadas em fitas transparentes e projetadas em telas grandes. Depois veio o cinema mudo e mais para frente as produções cinematográficas verbalizadas da década de 20, de 30, de 40. E aí, por fim, as emissoras de televisão e de rádio. Televisão 1950, primeira transmissão, e rádio acho que 1939, alguma coisa assim. A partir dos anos 30 e 40, essas produções cinematográficas e televisivas trouxeram inovações com a participação ativa dessas mulheres, principalmente em seus filmes. E aí começou a aparecer mulheres, belas mulheres com corpos e silhuetas belíssimas. E isso começou o quê? A chamar tanto a atenção dos homens, como também das próprias mulheres. E mais ainda, essas mulheres agora aparecendo nas telas de cinema e também na televisão depois, começaram a apresentar um novo vestuário. Começou a surgir primeiro as saias, que o seu prolongamento via até os joelhos. Sabe quem trouxe a saia para o Brasil? A francesa Coco Chanel, e fez o maior sucesso à época. Aí as mulheres já começaram a mostrar as canelas e os pés. Passado mais alguns anos, outras roupas femininas foram sendo criadas, roupas mais leves, e trazendo desnudar de parte do seu corpo. Por exemplo, os ombros começaram a surgir, aparecer os ombros das mulheres, a parte de trás das costas, depois esse colo do seio aqui, né, com aqueles decotes e tantos outros. E aí as mulheres começaram a ditar um novo perfil, tanto estético como em seu vestuário, em suas roupas. Vale também destacar que nas filmagens também deu um enfoque à soltura do cabelo longo das mulheres, né? Os seios avantajados, os seus espartilhos, aquelas coisas que, né? Corpete, espartilho que prendia bem a cintura, o abdômen, deixava aquele quadril, aquele corpinho bem desenhado. Ou seja, e aí muitas mulheres se eternizaram, principalmente para nós, mais de 50 anos, 50, 60. Lembro-se bem do filme O Vento Levou. É só lembrar de Vivian Leigh e Clark Gable. Quer dizer, foi eternizado o filme e os atores. Mulheres lindas e homens também belos. Grace Kelly no filme Janela Indiscreta, né? A Rita Hayworth, não sei se lê assim, mas e Ava Gardner em Femme Fatale. Nós temos nas Panteras, a Farrah Fawcett,
né? Com aqueles cabelos longos, soltos e aqueles bustos enormes. A própria Marilyn Monroe, entre tantas outras, a Marilyn Monroe, para você ter ideia, ela foi considerada uma das mais belas mulheres do cinema. Mais belas. O corpo dela, ela tinha 1,67 m de altura, à época. Ela tinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela tinha 94 centímetros de busto. E ela tinha 61 centímetros de cintura e 89 centímetros de quadril. Era um corpo exuberante. Pena que morreu de uma forma tão trágica, né? Vamos lá. As demais mulheres, vendo essas mulheres naquelas grandes telas de cinema, começaram a querer também ter o mesmo padrão estético daquelas belas mulheres e começaram a correr para que tivessem isso. Lembrando que aquelas mulheres não tinham ainda feito nenhuma intervenção cirúrgica, elas não frequentavam horas e horas de academia com personal training e mesmo assim tinham belos e bonitos corpos. Mas foi a partir dos anos 80 que começou aquela febre, aquele exagero, os exageros em relação ao culto ao corpo. Pessoas frequentando academias 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. Não estou dizendo atleta profissional, porque o atleta profissional tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Ele depende do seu próprio corpo para ganhar o seu sustento. Eu estou falando de pessoas comuns da sociedade, frequentando a faculdade, a academia 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Talvez você deve conhecer alguém assim, né? Que nunca está satisfeito com o seu corpo. Está sempre procurando melhorar naquilo em que ele ou que ela não gosta em seu corpo. Bom, sem saber, pessoas com esse tipo de comportamento podem estar desenvolvendo uma patologia conhecida como a síndrome de Adonis. O que é a síndrome de Adonis? A principal característica dessa síndrome é uma luta incessante, sem limites, pela aquisição da beleza corporal, principalmente através da perda de gorduras localizadas e do ganho da massa muscular magra. Nós podemos chamar também essa síndrome de vigorexia. O que é isso? Os vigoréticos são aquelas pessoas totalmente dependentes do exercício físico ou da atividade física. Eles ficam obcecados para ter corpos vultuosos, musculosos e bem sarados. É uma conduta muito parecida com a conduta adotada pelo dependente químico, compulsivos por drogas, pessoas que são compulsivas por jogos, por sexo. Na mitologia grega e fenícia, quem era Adonis? Adonis era um jovem de extrema beleza, só que ele nasceu de uma relação incestuosa entre o seu pai, o rei Cínitras, deixa eu ver se é isso mesmo, Cíniras, de Chipre, com a sua própria filha Mirra. Daí nasceu Adonis, extremamente belo, extremamente vaidoso. E mulheres, Afrodites e outras disputavam por Adonis. Lá na carta de 1 Timóteo, para a gente fazer um paralelo aqui, diz assim, 4,8, 1 Timóteo 4,8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, um jovem pastor em formação, tendo a promessa da vida presente e da futura. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo assim, olha, Timóteo, o exercício para o corpo pouco será aproveitável. Por quê? Porque esse corpo, essa carne, isso aqui, vindo à morte, ele vai para debaixo da terra. Com as minhas palavras, ele vai para debaixo da terra. Então toda essa beleza, essa exuberância corporal, estética, ela vai apodrecer debaixo da terra, vai se perder. Está entendendo? Porque um corpo, naturalmente, após a morte, debaixo da terra, vai levar entre 9 meses a 1 ano e vai entrar em estado de putrefação. Já os ossos vão levar mais tempo, aproximadamente 4 anos. Mas essa carne, esse corpo,
aproximadamente entre 9 meses a 1 ano. Então é isso que Timóteo está falando. Agora, a piedade não. A piedade para tudo é proveitosa, porque ela é proveitosa para agora, para o hoje, mas também, se você vir a morrer, ela é proveitosa para a vida futura, na eternidade com o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Basicamente é isso que o apóstolo está dizendo. Então, meus amigos, é isso que eu quero passar para vocês, que nós temos que aproveitar e fazer todas as coisas de uma forma moderada. Eu não estou aqui para criticar, para pré-julgar quem tem essa conduta, não. Mesmo porque eu sou formado em educação física, mas nós estamos vivendo momentos em que aumenta a cada dia o número de pessoas, tanto de homens como mulheres, que estão se submetendo a intervenções cirúrgicas estéticas, com o propósito de melhorar alguma parte do seu corpo em que ela não gosta mais, porque ela não se sente bem. O nariz, os seios, os glúteos, o abdômen, as coxas, e por aí vai, as orelhas. Então, se a história é cíclica ou não, nesse quesito ela está se repetindo. Como foi lá no passado, mas agora de forma mais intensa, mais abrangente, está ocorrendo também no presente. Lá atrás, era a síndrome de Adonis, ou o narcisismo, de Narciso, ou a síndrome de Adonis, a vigorexia, a compulsão desenfreada por atividades físicas ou práticas desportistas, ou a síndrome de Narciso, o amante a si mesmo, que só pensa em si mesmo, que só gosta de si mesmo, que só faz para si mesmo e não está aí nem para qualquer outro. Mas e agora? E o agora? Hoje é a síndrome de realimentação. O que é essa síndrome de realimentação? Nós chamamos de anorexia. Ou seja, é uma busca desenfreada para a perda do apetite, para o emagrecimento. Então o que acontece? O que é a síndrome da realimentação ou a anorexia? É uma desordem que ocorre de forma hidroeletrolítica grave. O que é uma desordem hidroeletrolítica grave? Você pode os principais eletrólitos que são necessários para o bom funcionamento do corpo humano, de todas as funções do corpo humano. Você perde sódio, você perde cálcio, você perde potássio, você perde magnésio, você perde fosfato, você perde todos esses nutrientes ou eletrólitos que são fundamentais para a funcionalidade do seu e do meu corpo, para termos um corpo saudável e uma mente sadia. Por isso, meus amigos, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, a nossa live de hoje, ela traz um resgate do passado, onde existiu e existia culto exagerado ao corpo ou amantes de si mesmo, como há hoje em nossos dias pessoas com a mesma conduta ou as mesmas condutas. Isso pode trazer sérios problemas, como ocorreu lá no passado, pode acontecer com pessoas da nossa sociedade atual. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos.